Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Dividendos. E hoje eu quero falar sobre essa oportunidade de você ganhar 6 dígitos ou mais por ano em dividendos. De você poder construir essa carteira e receber renda passiva perpetuamente. Ou pelo menos pensar na aposentadoria e ter esse complemento e ter esse tipo de renda lá no futuro. É possível você fazer isso de uma forma bem democrática, de uma forma bem acessível, com um pouco de conhecimento. Eu estou procurando aqui aperfeiçoar essa metodologia, esse ensino que eu estou trazendo aí para vocês, esse conteúdo, alguns conceitos importantes. E hoje eu quero falar sobre 4 níveis de rendimento, né, para quem pensa em ter 6 dígitos de renda anual através dos dividendos. É importante você pensar em níveis, em etapas, para chegar lá. Mas antes de chegar até no primeiro nível, né, de comprar a sua primeira ação, caso você ainda não tenha comprado a sua primeira ação, você precisa ter em dia, eu já falei sobre isso aqui, mas vou reforçar nesse vídeo, o orçamento em dia, né? Isso aí, todo bom investidor tem essa característica, ele consegue organizar suas finanças de tal maneira que haja o excesso de capital, haja a sobra, né? Como você quiser chamar, ele consegue construir uma reserva. Só que muitos até têm a reserva, mas não sabem como colocar aquele dinheiro para trabalhar melhor para você. E é por isso que eu estou aí desenvolvendo, aperfeiçoando esses conceitos, deixando a coisa bem mastigada didaticamente, para você poder focar e não se sentir perdido ou intimidado pelo mercado financeiro, pelos especialistas, pelos profissionais de mercado, e que isso aqui faça sentido para você, porque como eu falei, investir no mercado acionário é democrático, é acessível, você pode e deve começar do zero, você pode migrar gradativamente, paulatinamente, à medida que você for ganhando experiência, for ganhando conhecimento, for se educando, e eu espero poder contribuir para esse seu crescimento aí como investidor. Então, eu coloco aqui a planilha do orçamento, todo mundo tem que ter, né? Isso aí para você ter um controle mensal e poder te levar ao aporte, que é o primeiro nível aqui da nossa conversa, para você chegar a 6 dígitos de rendimento, tá? Tem que dar o primeiro passo. Então, o primeiro não é assim, não é mágica, não é sorte. Você tem que ter aí o orçamento em dia, né? No azul. Então, é uma planilha de controle mensal. Quando eu vou fazer vou publicar aqui para deixar disponível para vocês. E a segunda, antes de entrarmos aqui nessas etapas, é o patrimônio, para você evoluir e acompanhar isso anualmente, uma vez por ano, e tá bom, né? Para você poder projetar, saber onde você está e onde você quer chegar, onde que seria o nível aí para você se declarar financeiramente independente. Então, isso aqui é uma outra planilha, é interessante ter, porque é um mapa, é uma projeção. Eu acho fundamental ter essas duas planilhas. E como eu falei, podem também me pedir, entrar no meu canal lá do Telegram, Dividendos, que eu vou disponibilizar exemplos dessas duas planilhas. Não agora, mas no tempo certo, que eu estou aí me estruturando, me organizando para poder produzir material, gerar conteúdo que faça a diferença e que ajude a fazer sentido aí, né, na sua estratégia de investimento, com esse objetivo, com foco na renda. Ou seja, muita gente fica focada só no patrimonial. É importante estar aqui, mas não é só isso. Eu acho que o principal e o diferencial aqui do canal é justamente esse foco na renda, porque afinal de contas, nós somos meros mortais, nós somos investidores e precisamos de dinheiro, né? Temos família, temos filhos,
Então, é importante construir esse fluxo de caixa e usar essa entrada de dinheiro na sua conta como uma métrica, não só o seu saldo patrimonial. Então, esse enfoque aqui, eu acho ele muito importante e ele faz sentido, né? Bom, uma vez feito isso, dito isso, vamos entrar aqui para o primeiro nível, que é o de aporte. Você vai começar a fazer aporte, né? Uma vez que você tem ali a base do seu orçamento já em dia, fundamentado, no azul, você começa aí um plano, uma programação de aporte, pelo maior tempo possível. É claro que não vai dar para fazer aporte todo mês, ou às vezes até todo ano, né? Tem as crises, desemprego, enfermidade, os seis da vida, isso faz parte, mas é importante você ter um plano na mão e iniciar, porque é com o aporte que você vai começar a comprar as suas primeiras ações. E o tratamento que você vai dar para a sua carteira é como se ela fosse uma incubadora, tá? Você não vai ser o as, né? O cara logo de cara nos investimentos. Você vai começar devagar, você vai começando molhando os pés, você vai começar a ter alguns critérios, sim, que eu já vou dar aqui para você, algumas referências de mestres, para você se situar, para você se posicionar, mas você não vai precisar se sentir sobrecarregado com muita informação, como eu falei aqui, porque os ruídos, os barulhos, o sobe e desce do mercado, eles colocam uma sobrecarga de estresse na gente, no nosso emocional. E por isso que muita gente se afasta do mercado, por causa dessa barulheira, por causa dessa noia, por causa desse sobe e desce. Isso mexe com as nossas emoções. Aqui você vai começar com um plano racional, já falei sobre isso, né? E dentro da sua zona de conforto, você vai começar ali uma incubadora, comprar suas primeiras ações, abrir conta em corretora, se você já não tem hoje, né? Não é mais novidade. Muita gente já tem conta em corretora, uma boa corretora, que é apenas um intermediário, né? Para você poder alocar os seus ativos e comprar os seus ativos. E você vai receber também os seus primeiros dividendos. E na hora de escolher qual ação que você vai comprar, você vai usar um critério muito simples e muito objetivo de um cara que foi assim, uma referência aqui no Brasil. O cara foi brilhante em também expor essa filosofia de investir em ações com base, né, nos fundamentos. O nome dele é Décio Bazin. Muitos de vocês já devem conhecê-lo como autor de livros. Ele escreveu um livro, Faça Fortuna em Ações Antes que Seja Tarde. Então, essa visão dele de caráter também previdenciário é uma referência para Luiz Barsi, né, o nosso investidor bilionário da Bolsa, pessoa física, também outra referência importante para nós que queremos seguir o mesmo caminho. E o Décio Bazin, ele estabelece lá no seu livro, se você comprá-lo, você vai ver que ele cria ali uma fórmula muito simples, muito objetiva, e manda a gente avaliar, passar ali, né, o pente fino, a faca, num yield de 6%. Então, o yield é quanto que a empresa vai pagar dividendo, né, com base no preço que eu pago pela ação. Então, se eu pago R$100 pela ação e recebo R$6 de dividendo, o meu yield é de 6%. Então, ele recomenda essa fórmula, ele ensina. E eu, de novo, aqui vou também, né, vou colocar aqui até como lembrete, como objetivo de planilhas que eu quero produzir, gerar aí de conteúdo para ajudar aí vocês a entenderem melhor essa metodologia, né? E poderem se aprofundar. Então, aqui, nesse primeiro momento, você não tem que se preocupar com performance, você não tem que se preocupar em ser, né, o cara que você não entende nada, que você se sente perdido, ou tem muita informação, ou fica se baseando na experiência do colega ou de um parente que se deu mal na bolsa porque entrou com a mentalidade errada, não teve a oportunidade, né, de olhar por um outro ângulo
essa forma de investir, que não é minha, mas é com base aí no buy and hold, no fundamentalismo, né? Tem muitos ícones, muitas referências, muito material que ensina essa filosofia e que ajudam você a clarear a mente, né? E aqui nesse momento o que faz sentido é você aportar, né? Nada mais vai ser tão importante quanto o seu aporte, quanto a sua disciplina, a sua persistência, você acreditar e ter um plano na mão para seguir em frente. Então, por isso que nesse início, o tratamento da sua carteira tem que ser como se fosse uma incubadora. E você receber as primeiras ações já tem um critério de valuation, né? Fazer valuation é um negócio muito complicado, mas a gente já começa aqui com um critério simples, objetivo e que faça sentido para você e para mim, né? Eu acho brilhante essa sugestão do Décio Bazin. Não vi, olha que eu li muitos livros, mesmo lá nos Estados Unidos, livros em inglês, mas o Décio Bazin realmente ganhou pontos aqui. Ele foi fundamental ajudando a nós, né? Estou pensando aqui no investidor pessoa física, o leigo, que se sente intimidado pelo mercado financeiro, pelos especialistas, pelas informações, né? A sobrecarga das informações, o barulho sobe e desce. Aqui o Décio Bazin, ele de uma forma brilhante, ele nos dá um critério. Pronto, acabou. 6%, vamos começar, vamos olhar. É fácil encontrar, você não precisa gastar dinheiro com assinaturas, não precisa ir atrás de dica de ninguém. Já vai aí seguindo um critério, muita empresa sólida, muita empresa boa, muita empresa de competência na sua área de atuação, que vem entregando sistematicamente 6% ou mais ao ano, né? 6% já é 3 vezes mais que o DI, ou mais, porque o DI você ainda desconta o imposto de renda dos ganhos, dividendo ainda não. Então, assim, nesse primeiro momento está começando, você molhou os pés, a principal estratégia, a principal ação é aportar. É o aporte, tem que botar isso na cabeça. Nada mais faz tanta diferença quanto o aporte. Uma vez iniciado esse processo, já pode passar para o segundo nível. E aí vem um outro aliado, porque aqui você já arrumou a casa, agora você tem o aliado dos aportes sistemáticos, periódicos, e agora você vai começar a reinvestir os dividendos que você está recebendo dessas empresas, que você já estabeleceu o critério no passo anterior, de 6%. E você vai ver e sentir e receber esses dividendos. E agora você pode entrar com um segundo aliado, né? O aporte e o reinvestimento dos dividendos. É uma combinação poderosa para você fazer com que a base dos seus ativos cresça e comece a trabalhar para você, né? E aí você precisa realmente entender a dinâmica dos juros compostos, que, né, muitos chamam de a oitava maravilha do mundo, porque você vai começar agora a ganhar dinheiro em cima de dinheiro, dividendo em cima de dividendo. Você vai começar a construir, né, e colocar ali as engrenagens principais, fundamentais, para consolidar uma máquina geradora de caixa, que é a sua carteira, que ela vai passar agora do status de incubadora para uma carteira, ainda que seja pequena, mas com dividendos altos. Porque as empresas que você está colocando lá dentro, elas te remuneram. E como diz o Luiz Barsi, a minha remuneração são os dividendos. Então você está construindo um fluxo de caixa, de entrada. Isso é muito importante. Muita gente ignora isso. Muita gente está preocupada em a ação subir e realizar lucro. Poxa, se eu realizar lucro, eu vou vender meu ativo e acabo com a minha renda. E uma remuneração boa, bem acima da média, pelo menos 3 vezes acima do DI hoje. Então, não faz sentido vender. Uma empresa boa, sólida, te remunera bem. Você quer capitalizar em cima disso, você quer aumentar os ativos. Numa oportunidade de mercado de queda, você compra o ativo mais barato, consegue até acima de 6%. Mas nós vamos entrar nisso. Então aqui você já começa a entender a dinâmica. Você pode até
subir aí um pouco de nível na sua capacidade de avaliar a empresa, introduzir aqui o PL. Vamos olhar qual... O PL é para dizer se a empresa está barata ou cara. É claro que tem um contexto, mas tem um outro livro, cujo nome é Fórmula Mágica, que faz um estudo estatístico e correlaciona as empresas que têm um PL baixo e um yield alto, costumam a proporcionar retornos acima da média. Por isso que o autor deu o título do seu livro de A Fórmula Mágica. Você começa a identificar ações baratas. Lembra aí que o Luiz Barsi, por exemplo, a nossa referência aqui no Brasil, adora comprar barganhas, né? Adora, né? Ele fala da boca de jacaré, fica esperando o preço chegar no preço dele, no critério, mas ele já está em outro patamar. Então, nós aqui começamos também a nos sofisticar um pouco mais, sem precisar ser MBA, sem precisar ser economista, sem precisar ser analista e nem gestor, que isso é outra história. Tá? Eu estou falando aqui, a audiência aqui é para investidor, pessoa física, que quer começar, quer molhar os pés, quer começar da forma certa, quer aproveitar essa oportunidade de criar uma carteira de caráter previdenciário que possa lá na frente, é claro, ao longo dos anos, chegar a pelo menos 6 dígitos. E aí ter um futuro com maior dignidade financeira. Essa que é a ideia, você vai construir isso, leva tempo, mas você tem que entender, você tem que estar motivado e saber por que você está seguindo esse caminho. E qual é o melhor, a melhor forma de seguir. Então aqui é isso, é aporte, é reinvestimento, é estabelecer um critério aqui, já foi estabelecido logo de cara, 6%. Aqui você já começa a olhar, poxa, empresas baratas com yield alto agregam valor ao acionista. Então eu continuo aqui na minha busca do high yield, empresas que vão contribuir ainda mais, é um forte aliado. Chega um momento que os seus reinvestimentos já vão ser suficientes para alimentar sua carteira e talvez em um determinado ponto, mesmo que você não chegue ou alcance a independência financeira, você não precisa mais fazer aportes. Você pode gastar tudo que você ganha trabalhando. Olha que maravilha. Já alivia lá seu orçamento, porque os seus dividendos vão estar entrando entre 4 e 5 dígitos já que é o segundo e terceiro nível. Você já está nessa dinâmica de reinvestir dividendo de empresas que te remuneram bem. E aí você consegue aumentar os seus ativos, que vão te remunerar mais ainda. Por isso que o efeito juros compostos, nessa dinâmica de construir uma carteira de caráter previdenciário, com ações sólidas, boas pagadoras de dividendos, é uma metodologia que funciona, só que leva tempo. Leva tempo para você construir isso ao longo dos anos, mas é uma construção sólida, uma construção que pode permanecer durante décadas, que pode ser passada de geração para geração. Essa que é a ideia. E é assim que se constrói realmente fortuna. Por isso que o título lá do Décio Base faz sentido. Faça fortuna antes que seja tarde. Então, assim, tem outras características, como eu falei, pequenas carteiras, mas dividendos altos, fiz aqui um trocadilho, e você passa a ganhar 2 dígitos da ação que você comprou. Então, eu dou um exemplo aqui, Banco do Brasil, há 5 anos atrás, chegou a valer aí 12, 13 reais. Mesmo que ela tenha cortado dividendos agora na pandemia, ela ainda dá um yield muito bom em cima de quem pagou 12, 13, 15 reais há 5 anos atrás, o que não é muito tempo para uma carteira de caráter previdenciário, é pouco tempo. Ela já dobrou, triplicou, quadruplicou, voltou agora para estar em torno de 30. Então, assim, e a mentalidade das pessoas dobrou, triplicou, o que elas fazem? Elas querem vender e realizar lucro. Nós não, nós aprendemos isso com os mestres, Décio Base, Luiz Barsi, Warren Buffett. Eles não vendem, eles não realizam lucro. Porque realizar lucro não é uma boa ideia. A verdade é essa. Porque é vender patrimônio, é girar patrimônio. O rico não vende patrimônio. Ele está lá comprando mais, sempre comprando mais. Guardadas as devidas proporções, nós estamos fazendo a mesma coisa aqui com as ações.
Nós somos compradores, ó. Desde o início aqui no nível 1 você já entrou como comprador, porque você tem a programação do aporte. É o seu grande aliado, principalmente no início. Você não precisa ficar perdendo tempo com performance, bateu o Bovespa, se não bateu. Não, você precisa executar o seu plano. Aí você vai ganhando fortes aliados, porque você já identifica quais são as boas pagadoras de dividendos. Né? Depois de um tempo, você acaba tendo uma galeria. São empresas que entram no seu radar, 30, 40. Warren Buffett chegou a dizer que basta escolher 20 empresas, boas empresas, que elas vão fazer você chegar lá, porque elas vão crescer, elas vão evoluir, você acompanha, vai junto. Você participa da prosperidade, do crescimento dessas boas empresas, que são verdadeiros Eldorados. E aí já vou falar aqui de entrar nesse terceiro nível, em que a carteira aqui já está gerando aí pelo menos 5 dígitos, ou seja, acima de 10 mil reais. Ou, né, em média aí, mensalmente, pelo menos um salário mínimo por mês. Para muita gente, em termos de Brasil, é um dinheiro que pode fazer diferença. E você aqui já está consolidando, você já está no nível 3. Você já saiu lá de aprendiz, da incubadora, você já saiu de uma pequena carteira, já consolidou o processo de reinvestimento, já sabe escolher melhor, né? Já tem critério para escolher, mesmo que básico, simples e objetivo, mas são critérios que funcionam. E agora você já consolidou, você já tem aí entre 10 mil e 99 mil reais entrando na sua conta anualmente. Já é uma carteira consolidada. E aqui você já começa a fazer gestão. E aí nessa metodologia que eu estou desenvolvendo, eu falo da Fórmula Kelly. A Fórmula Kelly, é claro que você tem que diversificar, mas a Fórmula Kelly, ela ensina você a se posicionar naquelas empresas em que você tem um grau de convicção maior, que são empresas sólidas, que você pensa em ser sócio, né, para o resto da vida, no longo prazo, a perder de vista, que você dorme tranquilo, que são empresas fáceis de você carregar na carteira, mesmo diante de uma crise, e que até numa oportunidade de crise em que os preços ficam mais achatados, você vai lá e compra mais e aumenta a sua base, é fácil de comprar. Certas empresas são fáceis de comprar, não são só fáceis de reter na carteira, de manter. Elas são fáceis de comprar no momento de crise em que todo mundo quer vender. Então isso aí é fundamental, né? É o que o Jeremy Siegel chama de os Eldorados. Então aqui nessa fase, olha só que bacana. Aqui o que mais importa na segunda fase é o reinvestimento. Né? O reinvestimento, você já está nessa dinâmica. Na terceira você já começa a consolidar, a sua carteira já vai ganhando forma, ela já vai ganhando a sua cara, ela já vai apresentando as características das empresas vencedoras, das empresas que vão agregando valor. E aí você já vai se aperfeiçoando como gestor da sua própria carteira. Não gestor como o analista ou como gestor de multimercado, que vai analisar o mercado como um todo. Você vai ser gestor da sua própria carteira, aumentando posição naquelas empresas que fazem sentido para você, que fazem sentido manter na carteira. Por quê? Porque ao longo desse período, aqui já estamos falando do nível 3, você já percebeu, já confirmou que aquelas empresas te remuneram bem, que o dinheiro entra na sua conta, que o dividendo, né, é declarado e ele é depositado em algum momento ali na sua conta. Então, você já ganhou ali confiança no relacionamento, esse relacionamento ele vai se estreitando com aquela empresa. Né? Você está diversificado, mas tem algumas empresas que você faz uma aposta maior, né? Aposta aqui não é talvez a melhor palavra, mas dá um recado nesse momento em que você vai dentro aí do seu radar, dentro dessa galeria de empresas que apresentam esse perfil,
essas características que a gente já mencionou aqui, tá? Isso aqui é bem resumido, isso aqui é a metodologia que eu estou aqui consolidando, mas com pontos que eu já quero passar para vocês terem ideia, para a gente elaborar em outras oportunidades e aprofundar um pouco mais em cada conceito desse aqui. A gente vai aprofundar mais sobre o que é a Fórmula Kelly. Mas aqui, Fórmula Kelly faz sentido para quem já consolidou, para quem já tem aí pelo menos 5 dígitos entrando na sua carteira. Não faz muito sentido falar de Fórmula Kelly ou de gestão quando você está ali na fase da incubadora, você acabou de começar, em que o mais importante é aportar. Tá dando para entender? Dependendo do contexto que você está, da fase, da etapa, certas estratégias vão ser mais importantes do que outras. Ok? Então, até você chegar numa fase em que 6 dígitos é aqui um número mágico, tá? No contexto do Brasil, porque 6 dígitos já é uma entrada de dinheiro acima de 100 mil reais. E pode ir até quase 1 milhão, né? 1 milhão já seria 7 dígitos. Então, essa faixa é uma faixa grande, mas dependendo, para muita gente, acima de 100 mil já está de bom tamanho. Para outros vão ter que ser mais ali para o meio, né? Ou mais perto dos 7 dígitos, vai depender de cada um. Isso aí só você mesmo é que vai poder avaliar de acordo com o seu padrão de vida, seu orçamento e o seu objetivo patrimonial, estilo de vida, outras questões que a gente pode até conversar sobre isso. É um papo legal, eu até gosto, mas não de finanças pessoais, mas de estilo de vida, de projeto de vida, que eu acho que vale a pena a gente bater um papo em algum momento sobre isso. Mas aqui, quando a pessoa atinge aí finalmente os 6 dígitos, daí para cima, né? Você já está numa fase de estabilização, em que você se torna um mini Warren Buffett. Eu vou aqui usar o Warren Buffett, que é o mais conhecido, é o mega investidor. E o Warren Buffett, né, eu abri um parênteses aqui sobre o Warren Buffett, porque alguém pode já dizer, mas o Warren Buffett não paga dividendos, né? Ou só pagou uma vez, que ele diz lá na década de 60, que ele saiu da reunião de conselho, foi ao banheiro, quando ele voltou, ele disse que o conselho tinha declarado um dividendo sem a presença dele, pelas costas dele, e ficou isso aí na história. Mas o que acontece? O Warren Buffett, ele compra empresas, e tem um exemplo de uma empresa que eu gosto de usar para ilustrar, né, essa questão do Warren Buffett, que ele chegou para um dono de empresa, né, de chocolate, que produz chocolate lá na Califórnia, uma marca conhecida, muito forte, e ele chegou para o dono daquela empresa, já estava numa idade, já queria vender, não tinha, né, alguém para assumir a empresa. Ele falou, vou te dar um caminhão de dinheiro, você vai continuar tocando o seu negócio, você vai estabelecer quanto você precisa para reinvestir no seu negócio. Agora, o capital excedente, todo o lucro, todo o dinheiro que você não precisar mais para reinvestir, depois você pagar o governo, os impostos, os funcionários, as despesas, você vai mandar esse dinheiro para mim. Então, muito interessante porque, na verdade, foram os dividendos. O que o Warren Buffett queria dessas empresas é o capital excedente, é o lucro, é aquilo que a empresa agregou de valor. E ele se tornou o alocador. Por isso que eu estou chamando aqui, estou dando o apelido aqui, estou chamando cada um de nós, quem chega nos 6 dígitos, um mini Warren Buffett. Por quê? Porque a partir daqui você vai ser o alocador. Você vai estar escolhendo as empresas, você vai poder montar posições maiores em determinadas empresas. Você já vai ter na sua carteira as vacas leiteiras, que estão pagando dividendos para você já há algum tempo, talvez até anos, né? Porque isso aqui se constrói ao longo do tempo. Você vai ter aqui o modelo Yale, que é o respaldo financeiro. As universidades americanas utilizam o modelo Yale, porque elas têm lá uma carteira de bilhões e aí recebem dividendos. Uma parcela desses dividendos complementa o orçamento das faculdades. E faz aí uma diferença, né?
como a parcela dos dividendos desse caixa, dessa carteira, você pode construir um prédio, um laboratório dentro de uma universidade. Então, isso dá um respaldo financeiro e vai contra aquela questão de mas eu vou juntar dinheiro, eu vou poupar, não vou aproveitar a vida. Não, pelo contrário. Quando você atinge o nível de estabilização, você pode se dar alguns luxos, aí vai depender de cada um, né? Mas você pode utilizar parte do seu fluxo de caixa para fazer uma viagem, enfim, isso aí vai depender de cada um. Então, a partir desse momento, você já se estabilizou e você pode até aperfeiçoar, né? A gente pode até falar sobre isso, fazer algumas planilhas, algum tipo de valuation que seja mais interessante, mas de uma forma leve, né? Porque você já cumpriu aqui essas etapas e chegou aos 6 dígitos, que é onde você pode, com mais tranquilidade, de uma forma mais estável, tocar a sua carteira, né? Aqui como realmente um negócio, uma máquina que funciona, que você pode ir azeitando, né, as engrenagens para que ela seja mais eficiente, para que ela possa produzir mais caixa, para que ela possa aí, ser um aliado ao seu projeto de vida, né? Então é isso, é esse o vídeo aí. Deixa aí o seu comentário, comenta aí se gostou, se não gostou, dá um feedback, se inscreve no canal, tamo junto. E depois vou fazer aí um vídeo sobre cada etapa dessa aqui, menores, para a gente poder aí continuar a nossa conversa. Valeu, obrigado, abraço.